doença, ela tem vários... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Nem todo mundo que ficou doente precisaria ficar doente. E teve gente que não precisaria ficar doente e ficou, né? Então, cada caso é um caso. Vamos lá. Tem doenças, por exemplo, um tempo de minha vida, tenho um câncer de estômago. Só que eu levo uma vida correta, eu oro, eu falo bem das pessoas, eu sou caridoso e tal. Aí, de repente, aparece um câncer de estômago em mim. Por que isso? Né? Por que vai aparecer uma doença grave dessa em mim? Logo eu que estou fazendo tudo certinho, tentando, né, servir a Deus, fazendo várias coisas. Aí, um dos motivos, como eu disse, doença tem vários motivos, né? Cada caso é um caso. Nesse caso aí, como eu já disse aqui, eu estou sendo bom nessa vida aqui, mas será que na outra vida eu fui bom? Entendeu? Então, o que é que acontece? Na outra vida, provavelmente, né, uma das explicações, eu era um cachaceiro, né? Perdi a minha noite e tal. Aí eu fui criando uma chaga para mim, né? Uma chaga que ficou registrada no meu perispírito, né? Na verdade, meu duplo etérico, que eu já tenho uma palestra aqui que eu dei explicando os corpos, 7 corpos que a gente tem além do físico e 6 espirituais, não vou falar agora, certo? Mas aí ficou registrado lá num dos corpos que a gente tem, que é o nosso duplo etérico, certo? E provavelmente, quando passa de uma vida para outra, já passou do duplo etérico, já entrou no nosso perispírito, né? Que é o nosso corpo espiritual. Então, porque o nosso duplo etérico, quando a gente morre, ele está ligado mais ao corpo físico. Então, ele praticamente se dissolve. E o que fica é o corpo astral, né? O corpo espiritual. Bom, então eu trouxe essa doença de uma outra vida, né? Pode ser a vida imediatamente anterior, como pode ser outra vida. E aí eu vim nessa vida para resolver essa questão, para eliminar essa chaga que eu mesmo criei, né? Um dos motivos pode ser esse. Isso. Um dos motivos pode ser esse, certo? O outro motivo, como a gente falei agora, a gente tem um corpo, nós temos nossos corpos espirituais, então a gente também pode adoecer ele. Por exemplo, eu levo uma vida toda desregrada. O que eu fiz na vida anterior, eu resolvo fazer nessa. Não fiz na vida anterior, eu resolvo fazer nessa. Aí eu tenho uma vida desregrada, eu falo mal das pessoas, eu trato mal as pessoas, não cuido da minha alimentação, faço tudo de errado, né? E aí o que é que eu vou criando? Eu vou criando problemas que imediatamente não vão com o meu corpo físico. Meu corpo físico vai continuar são. Mas eu estou começando a adoecer meu próprio espírito, né? Eu estou começando a trazer doença para o meu espírito. Como esse exemplo que eu dei anterior, que levou para o corpo espiritual, eu estou levando nessa vida. Aí pronto. Uma hora, o corpo espiritual, essa doença vai descer do corpo espiritual para o corpo físico. Aí eu que falava mal, às vezes eu nem perdia a noite, nem nada, mas eu era rancoroso, eu tratava mal as pessoas, apesar de praticar esporte, ter uma alimentação saudável e tal, mas eu tinha esse lado negativo meu, que foi adoecendo o meu corpo espiritual, certo? E aí uma hora essa doença vai descer para o corpo físico, aí a pessoa para assim, mas poxa, eu tenho uma vida saudável, eu me alimento bem, tal, mas e o resto que eu fazia para adoecer esse corpo, né? Aí essa doença desce e se manifesta no corpo físico. Aí nesse caso não tem jeito, tem que tratar os dois corpos, tanto espiritual quanto físico. Os espíritos, eles vão tratar o corpo físico, né? Se você assim se arrependeu, se você vai procurar ajuda, aqui não adianta você procurar ajuda e não se arrepender. Você vai no centro espírita, faz todo aquele tratamento espiritual e tal, e aí quando você tá bem de novo, você volta a fazer tudo o que estava fazendo antes. A bendita reforma íntima, né? A reforma íntima. Aí não vai adiantar, a doença vai voltar. E muitas vezes ela pode voltar pior ainda do que foi da primeira vez, né? Então, nesse caso aí, os espíritos eles vão tratar o corpo físico, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Você tem que fazer a sua parte, você tem que mudar. Tudo aquilo que fez você adoecer nesse caso tem que ser mudado. Não tem como você levar a mesma vida que você tinha antes
da doença que te levou, das coisas que te levou a ficar doente. Não tem como acontecer isso. Isso as famosas leis funcionando, né? A lei do causa e efeito e a lei de ação e reação, né? E também tem uma coisa muito importante. Se você não se cuida, é porque você não tem gosto da própria vida. Não tem, que é uma dádiva, né? É uma dádiva que a gente recebe de graça, né? A nossa vida é uma dádiva que a gente recebe de graça e muitas vezes a gente não dá esse valor todo que deveria dar, não é? Bom, aí tem também um outro caso, um outro exemplo para doença, né? Assim, eu levo uma vida normal, eu levo uma vida, não faço mal nem bem a ninguém, estou assim naquele meio termo, né? Na vida anterior também levava uma vida assim e tal, mas aí nessa vida aparece uma doença do nada assim. Por quê? Por que vai aparecer assim de repente, né? Às vezes aquilo ali é uma prova. Às vezes você diz assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus. Aí você é testado realmente se você mesmo acredita. Se o que você acredita é você realmente, né? Aí vem essa aprovação, né? Vem essa aprovação para botar em teste, essa doença vai ser só um teste para ver se você, na prática, você é tudo aquilo que você acha que é. Se você é uma pessoa religiosa, no caso, se for religiosa, se você é uma pessoa de fé, se você acredita em Deus, se você acredita no próximo, que seriam os médicos, né? Se você, tudo isso vai ser testado ali, naquele momento. Aí pronto. Aí se você for bem sucedido naquilo ali, com certeza você vai ficar bem e vai continuar a sua vida de boa. Mas muita gente, quando chega nesse momento, mostra todo o lado que tenta esconder até de si mesmo, né? Que é uma pessoa rancorosa, uma pessoa negativa, que é uma pessoa que acreditava em Deus, mas quando Deus põe em prova, deixa de acreditar em Deus, né? Então, acontece muito disso também. Essa doença, às vezes, ela não é vinda de uma vida anterior, não é proveniente de uma coisa que a pessoa causou tal. É uma prova que muitas vezes a gente precisa passar. Até nessa prova, às vezes a gente vai evoluindo, naquela vida a gente evolui um tantinho, às vezes com uma prova dessa a gente evolui, daquele tantão de evolução, né? Porque a prova, às vezes, muitas vezes ela ajuda a gente não vai pular, né? A gente não vai pular etapas, mas a gente pode acelerar, entendeu? E essa doença, ela pode vir para isso, ela em vez de vir como uma penitência para a gente, ela vem como como é que diz assim a palavra? Ela vem como um benefício para a gente, né? E vai fazer com que a gente ponha à prova tudo aquilo que a gente acreditou e a gente pode sair mais fortalecido ainda na nossa fé, não acreditar em Deus, acreditar no próximo, de pensar no bem, de pensar o bem, né? Tudo isso vai ser posto ali e a gente pode sair, super fortalecido daquilo ali. Inclusive, a gente pode sair como um professor para ensinar outras pessoas que estariam passando por aquilo, né? Uma pessoa que teve um câncer de mama, por exemplo, e superou, essa pessoa vai se sentir motivada a estimular em outras pessoas que superem também, né? Ela vai virar um professor para outras pessoas. Olha o benefício aí, sendo gerado em cadeia de uma coisa negativa. Então, essas doenças muitas vezes têm vários motivos, né? Várias origens.